Olá e muito bem-vindos de volta a mais um episódio do nosso podcast Café com a Jazz. E hoje a gente vai falar sobre desistir, né? Infelizmente ou felizmente, eu tive um episódio ontem no qual eu tive que desistir de uma situação que fazia muito tempo que isso não acontecia. Foi um turbilhão de emoções e eu compartilhei isso com vocês nas minhas redes, né? No Instagram, no TikTok, e eu tive um acolhimento tão grande da parte de vocês que eu sei que esse assunto precisa ser falado. E principalmente vindo de mim, que tem uma plataforma, e de tantas outras pessoas que também têm uma plataforma e que poderiam demonstrar um pouquinho mais desse lado. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Pegue o seu cafezinho. Hoje eu tô com Ultra Coffee, que eu tava precisando de um gás a mais. Um Ultra Coffee de caramelo, mas pegue o seu café, liga o som, desliga-se um pouquinho do mundo. Vamos ficar aqui na nossa mesa de amigas conversando sobre o assunto desistir. Tá? Antes de eu continuar, eu quero te agradecer primeiramente por estar aqui, mas também te pedir um favorzinho, se você puder se inscrever no podcast ou então no YouTube, deixar comentário, deixar likes, fazer todas aquelas coisas que ajudam os criadores de conteúdo a continuar criando conteúdo, eu vou agradecer muito, tá bom? Agora sim, vamos embora pro assunto que moveu muita gente ontem lá nas minhas redes e eu acho que eu sei por que é tão importante a gente falar sobre isso, tá? Antes da gente falar sobre o que aconteceu ontem, caso você não me segue nas redes, o que você tá fazendo? Tô brincando. Mas caso você não é seguidor, né, das redes, você tá descobrindo o podcast pela primeira vez, eu vou explicar, sim, vou contar a história do que aconteceu. Mas primeiro eu queria falar um pouquinho sobre a questão desistir. E eu acho que por isso que tocou tantos corações ontem quando eu abri, né, e falei e foi super vulnerável nas minhas redes. Assim que aconteceu, eu acredito que eu recebi tanto acolhimento porque todos nós em algum momento precisamos encarar esse momento de dar um passo pra trás e pensar, na real, eu não vou seguir em frente, eu vou ter que desistir de X, Y e Z pra eu conseguir ser feliz ou só ficar sã com essa escolha, tá? Uma análise que eu fiz, antes de a gente contar as histórias, uma análise que eu fiz e o que eu queria trazer primeiramente é entender por que é tão difícil a gente desistir. E eu analisei e eu pensei muito sobre esse assunto, claro, depois que passou mais das emoções, né? Porque quando tem emoção a gente não pensa direito. Então assim que passou as emoções eu comecei a pensar, cara, por que é tão difícil a gente desistir e tomar uma decisão de desistir de algo? E no meu caso, eu consegui compreender de uma forma que eu entendo que pra mim, Jasmine, pode ser que isso seja também pra você que está escutando ou assistindo, a desistência, pelo menos no ver do meu pai, era algo visto como negativo. E eu não acredito que seja culpa dele. Eu acredito de fato que a gente passa de geração em geração certas crenças e a gente nem para pra analisar se aquilo realmente faz sentido pra uma pessoa ou pra outra e a gente continua passando por geração em geração. Então eu não acredito, eu não culpo ou culpabilizo o meu pai por as coisas que ele passava adiante pra gente, tá? Mas pra mim era muito nítido que a não desistência ou a insistência, permanência, a conquista, as vitórias eram muito mais celebradas do que quando eu precisava abrir mão ou desistir de algo. Tanto é que eu tinha realmente medo de desistir, principalmente se envolvia alguma coisa do meu pai, tipo, ele que pagava a faculdade, ou ele que desembolsava tal coisa e eu ia lá e desistir, ou o emprego que pagava as minhas contas eu ia lá e desistia. Eu tinha muito medo de compartilhar isso com ele, porque era muito nítido e acredito que se a gente se aprofundar mais, pode até ser como eu acreditava que era uma certa troca de moeda ali, de amor, né? Que era, eu não queria desistir porque eu não queria decepcionar meu pai e porque eu sabia que eu ia receber mais amor e carinho se eu não desistisse. Entende? Eu acho que se a gente analisar e você parar pra analisar, você vai conseguir entender por que é tão difícil desistir pra ti. Tirando toda a questão da sociedade, toda a questão de quão mal visto é você desistir, ou será que é? A gente vai falar sobre isso. Mas, tirando isso, temos também as nossas próprias histórias, sabe? Tudo aquilo que a gente é hoje em dia são reflexos e são parte daquilo que foi construído quando a gente era criança. E quem tem muito dedo nessa nossa infância, normalmente são os pais ou as pessoas que nós cercam quando a gente são essas crianças. Então é legal você parar pra analisar por que é tão difícil desistir pra ti. O que ela gatilha dentro de você quando você precisa tomar uma decisão dessa, tá? E eu tô falando de desistir em todos os contextos. Para quem não está entendendo nada, o meu contexto é esporte, tá? Ontem eu desisti da minha primeira prova de triatlon, mas minha primeira prova da minha vida e foi a pior sensação da face da terra. E eu nunca mais quero passar por isso, mas se eu tiver que passar, tudo bem. Mas assim, horrível, péssimo.
E aí que a gente abre essa porta para essa conversa da desistência, tá? No meu contexto, como eu expliquei, a desistência pode ser pra tudo, mas no meu contexto foi realmente em relação ao esporte, tá? Para eu poder contextualizar exatamente como foi essa desistência, o que me levou a chegar até essa desistência de ontem, eu quero primeiramente falar das minhas experiências com o mar, tá? Foi por causa do mar, foi no momento da natação no qual desisti da prova de triatlon, tá? Pra quem me acompanha há muito tempo, vocês sabem que eu já tinha medo do mar e que eu, com o meu treinador, que é o Guto, a gente superou esse medo no começo desse ano, final do ano passado. Eu me lesionei da corrida no final do ano passado e foi muito por isso que eu acabei entrando pro triatlo. Porque eu não podia correr, então eu só podia andar de bike ou então nadar. Eu tinha muito receio de fazer triatlon porque eu tinha esse medo do mar. Eu nunca me senti 100% confortável, sendo por medo de ser repuxada e me afogar, ou seja, por Deus sabe o que tem ali embaixo no mar, sabe? Eu sei que não é o meu ambiente, não é o meu lar. É lar de vários outros animais, mas não o meu. Eu sempre me coloquei, sempre respeitei muito o mar, ao ponto de, tipo, não vou nem mexer contigo, sabe? Não vou nem... Não. Então, e quem me acompanha sabe que a gente foi desconstruindo todo esse medo e foi uma experiência incrível. O Guto, ele foi passo por passo me ajudando a superar esse medo de nadar no mar pra começar. Quando eu ganhei essa confiança, eu ganhei muita confiança. Porque não só eu estava nadando no mar, mas eu tava me sentindo bem. Eu tava, tipo, zero medo. Então, vindo de um lugar de medo para um lugar de zero medo é perigoso, porque daí tu começa a ganhar essa confiança. E aí, por causa dessa confiança, eu comecei a fazer muito travessia, a gente começou a nadar todo dia no mar, porque era verão também, né? Então eu não tava correndo, então só me sobrou realmente nadar e andar de bike. E, poxa, verão, praia, a gente tava sempre no mar. A gente tava nadando muito mesmo, tá? E isso foi ajudando muito essa ficar mais tranquilo e tal, até porque eu só tava tendo experiências muito boas, tava me divertindo, enfim. Então tava linkando coisas boas com a natação. Tudo bem até certo dia, que foi no início desse ano, ali por maio, junho. E foi 2 semanas antes de ter o Ironman Full, que é o Ironman completo, que só acontece aqui em Florianópolis, no Brasil, né? E foi 2 semanas antes disso que a gente foi treinar 2 dias seguidos no Mar dos Ingleses. Pra quem não conhece, eu vou contextualizar o que é a Praia dos Ingleses, tá? É uma praia conhecida mais por ser uma praia de surf. Ou seja, ondulação, repuxe, arrebentação. É um mar realmente mais agitado. E também é mar aberto. Então, consequentemente, dá aquele receio, né? Mas como tinha pessoas que iam fazer o Ironman da nossa assessoria, a gente começou a treinar lá pra eles, né, se reconhecerem, fazer alguma coisa diferente mesmo, né? E então, na sexta-feira, a gente tava tendo natação toda sexta-feira, né? Quando começa a esquentar, a gente tem essas natações nas sextas-feiras de manhã. E na sexta-feira eu entrei, fiquei tranquila, tava um pouco mais receosa por saber que é mar aberto, mas tava tranquila, sabe? E fiz a minha natação, me senti bem, bola pra frente. No sábado, voltamos pra fazer esse mesmo treino, e aí eu entrei e tava um pouquinho mais agitado. Pra vocês também, que talvez não tenham muito conhecimento de praia ou de mar ou algo do tipo, pra você entender, quando você tem uma praia que tem muita onda, você precisa passar essa arrebentação, ou esse tal repuxe. O que é o repuxe? A onda quebrou, ela puxa pra formar outra onda, ela repuxa, ela forma outra onda, e aí você tem que passar isso, né? Primeiro pra não ficar nesse ciclo, né? Ficar ali, onde acontecem muitos afogamentos, inclusive, que as pessoas não conhecem, né? Essa física da onda. E você precisa passar ela pra poder nadar lá fora, onde não tem essas ondas e esse repuxe, né? Passamos, e isso é muito difícil. Passar a arrebentação é difícil. Pra surfista é difícil, pra nadador é difícil. É difícil. Mas, beleza. Passei e era um grupo menor de pessoas. Então, dispersou muito. Porque tem muita diferença de velocidade, né? Então, dispersou muito ali a galera. E nisso que dispersou, eu acabei ficando com uma pessoa que eu não conheço direito. E eu fiquei nadando ali. E aí, uma hora a gente parou. E quando eu olhei pra praia, eu falei, meu Deus, a gente tá muito longe da praia. Tipo, a sensação era como se a gente tivesse nadado muito pra fora e tava, tipo, sem noção. Como estava um pouquinho mais agitado, eu não conseguia ver as cabeças das outras pessoas, sabe? Porque tava bem mais longe ou muito pra trás. Aí eu falei, meu Deus, daí já começou a dar aquele... Porque tu não pode, né? Não pode dar bola pro aquele primeiro pensamento negativo. Aí ali eu já comecei a pensar, meu Deus do céu, Jesus amado, a gente vai morrer aqui sozinho, eu nem conheço essa pessoa que tá aqui do meu lado, o que a gente vai fazer? Tipo, ele não nada
nada bem, eu não nada bem, o que a gente vai fazer? Aí começou a me dar um pouco de desespero, a gente terminou o treino, eu falei, ó, a gente já pode voltar, porque era metade, vai metade e volta metade. Ali, tá, beleza. Fomos indo e continuou dando aquela sensação, porque tinha uma certa correnteza, então a gente tava nadando contra a correnteza. Quem já nadou contra a correnteza, ou até a favor, sabe o quanto ela pode te prejudicar, o quanto ela pode te favorecer. Quando você está nadando contra a correnteza, você tá fazendo movimento e você não sai do lugar de jeito nenhum. Essa é a sensação, e é uma sensação desesperadora quando isso está acontecendo no alto mar, certo? Isso começou a acontecer e aí eu comecei a ficar desesperado porque a gente nunca chegava de volta no lugar que a gente tinha que voltar pra entrar na praia. Aí eu chamei ele e eu falei, olha, você poderia me acompanhar até chegar realmente, tipo, na praia? Eu não ia chegar até o lugar que a gente entrou, entende? Eu já ia querer cortar o caminho. Ele nem me conhecia, coitado. Aí ele falou que sim, podia e tal, e foi até comigo até lá. E eu já estava tendo meu ataque de pânico, mas eu sabia que eu não podia ter, de fato, meu ataque de pânico, porque, coitado, pessoa nem sabe o que ia fazer, pessoa que nem me conhece, eu não sei o que fazer, só ia dar ruim. Eu tenho um ataque de pânico, eu e esse cara sozinho lá no meio do mar. E ele não é bombeiro, não é salva-vidas, não é nada, e tipo... só ia dar ruim. Então eu tentei engolir o choro e tipo, tá, só me acompanha até lá. Tentei mostrar que eu estava calma. Aí ele me levou até lá, saí. Quando eu pisei na areia, eu desabei, eu comecei a chorar. E, tipo assim, metade era porque, ok, agora eu posso ter um ataque de pânico. E outra metade era por alívio, né? Tipo, nossa, graças a Deus, eu estou viva. Aí, nesse dia, eu contei pro Matheus, ele ficou super preocupado e tal. E foi a primeira experiência ruim que eu tive com o mar. Que engraçado, né? Tipo, fazia tempo. Deu uns bons meses antes de uma experiência ruim. Mas daí é só ter uma experiência ruim, né? Depois que eu tive aquela experiência... A próxima vez... Ah, não, porque daí fechou as praias. Talvez a gente teve 1 ou 2 natações na Daniela, que é uma praia super tranquila, que foram talvez bem mais de boa. Só que depois disso, fechou as praias. Porque aqui em Florianópolis, pra quem não sabe, fecha as praias na época do inverno, mais ou menos, por uns 3, 4 meses, por causa da pesca de tainha. Ou seja, por 3, 4 meses a gente não toca no mar. Você nem chega perto do mar. Se você tiver curiosidade, bota no Google pesca da tainha em Florianópolis, que tem vários vídeos, vários rolos, porque os pescadores levam muito a sério. E às vezes as pessoas não sabem ou não levam a sério e aí dá briga. Muito bom. Entretenimento gratuito. Então a gente fica bem longe da natação, do mar, nessa época. E todas as praias, principalmente de natação, estão fechadas. Aí, a próxima vez que eu entrei no mar foi só quando a gente foi pro Rio de Janeiro, no 70.3, pra acompanhar nosso amigo. Quando a gente chegou lá, a gente teve um dia que tava lindo, a gente não nadou, mas o Matheus nadou, que é meu marido, nadou e tava lindo, maravilhoso. E a água da Copacabana, ela é transparente, sabe? Boa, quente. A gente tava vindo de um inverno aqui, frio aqui no sul. Então, no outro dia, eu e minha amiga decidimos que a gente ia nadar. Só que no outro dia tava mexido já, né? Óbvio. E lá no Rio de Janeiro, eles têm uma cultura diferente da nossa aqui. A gente não faz aula de natação no mar. A gente nada e volta e sai. Esse é o treino. A gente não faz educativo, a gente não faz qualquer coisa dessa. Não é uma aula de natação, entendeu? Só que lá era. E lá eles iam bem pra fora, tá? Copacabana não tem tanta onda, mas ela tem uma certa arrebentação, ela tem uma certa ondulação, então tem que ir um pouquinho mais pra fora pra ter uma natação mais fluido, né? E aí a gente foi acompanhando a galera, a gente foi com boy, a gente foi tudo. E assim, confesso que me deu um pouco de desespero, mas eu também estava com dor no meu ombro, porque eu vinha de uma temporada de muita natação no mar e eu desenvolvi um bursite, né, no ombro. E também porque eu não tenho zero técnica, agora que eu tô finalmente desenvolvendo a técnica da natação. Então, eu nadava toda errada e desenvolvi o bursite. Então, quando a gente tava lá em Copacabana, também me deu um pouquinho de receio e ansiedade. E começou a doer meu ombro, porque também tinha muita correnteza. E aí, eu pedi pro stand-up se eu podia ir embora com ele, e foi embora com uma pessoa do stand-up. Beleza. Então já foi uma segunda experiência meio... Depois disso, a gente não entrou mais no mar, porque teve viagens, as praias estavam fechadas, estava frio, então também no inverno não tem natação, né? Porque vai ficar doente. Então a gente só nadava na piscina, aquela coisa controlada, sabe? Piscina, delícia. Aí, agora, recente, faz 2 semanas, antes do 70.3 do Matheus em São Paulo, a gente foi para a Daniela para nadar e fazer um treino de natação. Aí eu tive uma outra experiência ruim, bem ruim. E, poxa, na Daniela, que é uma praia que eu tô super acostumado, super tranquilo, ela é lisinha. E eu acredito que sim, foi por causa da respiração. Então, eu não aqueci, eu não entrei antes, eu não me ambientei. E aí eu só entrei com todo mundo e, nossa, comecei a nadar rápido, tava feliz por estar de volta no mar. E aí minha respiração desandou, deu um ataquezinho de pânico. Virei pro lado, pedi pra um colega meu da assessoria, tipo, pode ficar aqui comigo? Dele, claro, não sei o que lá. Aí eu falei, tá, vamos devagarinho de volta pra praia. Assim que eu cheguei na praia, também desabei, chorei. Porque essas sensações de pânico, gente, eles são muito ruins, né?
Você pode ter pânico com qualquer coisa e todo mundo sabe que já teve algum tipo de ataque de pânico ou até de ansiedade, que é muito ruim, porque é uma sensação de que você vai morrer. Basicamente. E aí, isso faz 2 semanas, tá? Fomos pra São Paulo, 70.3 do Matheus. E aí que a história começa a cruzar, porque eu não ia fazer essa prova de ontem, tá? A prova de ontem era o GP Extreme, que acontece aqui em algumas outras cidades. E eu não ia fazer essa prova. Essa prova não estava nos meus planos. Eu já tinha feito as pazes que eu não ia fazer essa prova. Porque eu tenho uma prova em novembro, então eu falei, não precisa fazer essa prova aqui. Mas quando estávamos voltando de São Paulo, a gente estava voltando de carro com nosso amigo e com o Matheus, meu marido, eles começaram a brincar, tipo, vai, faz a prova, a gente vai lá, a gente vai torcer por ti e tal. E eu falei, tá, me convenceram. Aí eu paguei R$ 500 na inscrição, porque eu me inscrevi de última hora. E eu falei, tá, falei com o Guto, ele falou que podia. E eu pensei, cara, vai ser no máximo um treino de luxo, porque a gente já treina muito. Por mais que isso aqui seria minha segunda prova de triatlon. Sim, a primeira prova foi lindo, maravilhoso, melhor experiência da face da Terra. Ia ser uma experiência, ia ser um treino. A gente treina todo santo dia, a gente sempre tá treinando triatlon. Então ia ser só um treino de luxo com uma medalha. E eu adoro uma medalha. Aí eu falei, tá, vamos, sabe? Tipo, vamos ganhar experiência de prova. Mas eu tinha tido essa experiência ruim no mar e eu meio que esqueci disso, né? Só que assim, que ontem a gente chegou lá, assim que a gente pisou em Canasvieiras, que era onde era a praia que ia acontecer, eu olhei pra aquele mar, eu olhei pro vento e eu falei, gente, ferrou, eu não vou conseguir nadar nesse mar, sabe? Já me deu medo eu não ter entrado. A verdade seja dito, eu não deveria ter entrado. Porque se eu sentir daquele jeito, boa coisa não ia prestar, sabe? Mas me preparei e tal, fiquei nervosa, entrei, me ambientei, dei umas braçadas pra não ter problema de respiração. Que se fosse problema, seria realmente algum outro problema que acabou acontecendo. Mas eu falei, vou dar umas braçadas, vou sentir o mar, eu vou sentir a temperatura, não vou tomar um susto, né? Que a gente tem muito isso na natação, de tomar um susto. Aí eu falei, tá, dada a largada, os homens largavam 1 minuto antes das mulheres e depois era a nossa largada. A gente entrou no mar, dei umas 10 braçadas, a gente chegou nos homens, eu subi a cabeça pra ver onde é que tava a boia, eu olhei pra aquele multidão de braços, tocas, movimento, e o mar estava mexido, então ondas, e eu falei, meu Deus do céu, eu tô desesperada. Do nada. Assim, do nada, de graça. Daí eu falei, não, talvez eu me afobei, talvez eu tô indo muito rápido, vou dar um 10. Tentei respirar e nisso eu tentei olhar pro lado pra me acalmar, porque é olhar pro lado pra ver as outras pessoas, tipo, nadando tranquilo. Só que quando eu olhei pro lado, tinha outras pessoas também com cara de desespero, sabe? Tanto homem quanto mulher. Aí eu falei, ixi, eles também não estão, tipo, estão nervosos, sabe? Isso não está me ajudando. E outra coisa, que é uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo, inclusive se você está começando no triatlo, e eu acho, Jasmine, eu particularmente acho muito mais tranquilo o treino de natação, quer dizer, a natação numa prova, porque a boia é gigante, então você consegue ver a boia o tempo inteiro, e porque quando você levanta, você tem um stand-up, um caiaque, apoio, entende? Só que eu não lembro de ter visto. Não tô dizendo que não tinha, pode ser que tinha, mas é que eu já tava naquele estado de vai desencadear um desespero. Quando eu dei umas respiradas, eu tentei botar minha cabeça de volta pra nadar de novo, não deu. Aí eu falei, não vai dar. Se eu continuar, sei lá o que eu senti, eu só falei, cara, que se eu continuar vai dar muito ruim, sabe? Tanto é que muitos de vocês, inclusive, falaram, Jaz, é a tua intuição. Era pra evitar que alguma coisa pior acontecesse. Naquele momento, eu virei, comecei a nadar desesperadamente, provavelmente o meu melhor pace, de volta pra praia. Só que, assim que eu pisei na areia, que eu estava de volta ao Sã Terra, eu já comecei a desencadear todos os sentimentos. Eu comecei a sentir tanta vergonha, medo, raiva de ter desistido, humilhação. Eu comecei a sentir todos aqueles sentimentos que, graças a Deus, a gente não sente todos os dias, eu espero. Todos aqueles sentimentos ruins. E conversas ruins. E a minha mente metralhando. Assim, a minha mente metralhando. Nossa, que você é fraca. Que você deveria ter insistido. Isso é frescura. Tu é um fracote. Assim, tá? Não é pegar leve, é realmente o que eu estava falando para mim mesmo. E aí, assim, só pra finalizar a história em si, assim que eu saí, eu já fui tentar procurar o Matheus, achei ele na praia, sinalizei pra ele ficou desesperado, Gente, tem que entender que essa foi a primeira vez que algo parecido com isso acontecesse. E em prova, que prova nunca aconteceu. Então, pra ele foi 100%, meu Deus, o que está acontecendo? Sinalizei pra ele, tirei meu John, saí correndo pro carro. E aí, cheguei no carro, comecei a desabar, chorar, gritar, chorar. E foi isso. E aí, a gente vai para a segunda parte da história, que é uma parte que a gente vai entrar nessas lições. Que tem muitas lições aqui, que a gente pode levar pra nossa vida e não tem nada a ver só com esporte, tá? Mas eu virei pro Matheus e eu falei, eu quero falar com o Guto, que é o meu treinador. Aí ele ligou pro Guto, aí o Guto me escutou, me acolheu, ficou falando que tava tudo bem, que ninguém ligava. Falando todas as coisas que a gente, né, espera que a pessoa vai falar. Só que aí ele falou uma frase que eu acho que vai ficar de lição pra sempre, assim. Que foi
Jazz, você já esteve do lado de pessoas que queriam desistir de prova. Quando isso aconteceu, você não deixou a pessoa desistir, ou então, se ela ia desistir, você estava pronto para acolher ela. Então, tenta fazer o mesmo para você. Não adianta você estar lá para os outros se você não está lá para você mesmo, nesse momento que você está precisando. E aquilo virou uma chave que, a partir daquele momento, eu já comecei a me conformar, entendeu? Então, por mais que eu estava triste, eu já estava mais conformada com a minha decisão. Porque eu entendi que eu seria gentil com qualquer pessoa que chegasse pra mim e falasse, Jazz, eu não quero mais, eu quero desistir. Eu ia falar, não, tá tudo bem. Se quer isso mesmo, se é isso que você quer mesmo, não tem problema você desistir, você é humana. E eu ia fazer toda aquela coisa, aquela conversa como eu sempre faço. Por que eu não estava fazendo isso comigo? Muito pelo contrário, eu estava me colocando num lugar muito obscuro. E aí, ali, eu já comecei a me conformar. Então, vamos entrar nas lições, né, agora que vocês escutaram minutos e minutos de história, mas era mais para contextualizar, pra gente entender esse processo de desistência, tá? Não tem problema nenhum você desistir. Você desistir só te lembra que você é humana. Todo mundo que é humano está predisposto a passar por uma desistência. 2, se você desistiu, é porque você tentou. E você tentar já é muito mérito. Porque tem milhares e bilhares de pessoas nesse mundo. Bilhares é ótimo. Bilhares de pessoas nesse mundo que nem tentam. Então, você tentar, você já está tão na frente de tantas pessoas. E não que seja uma competição, mas eu digo, isso já é merecedor de uma vitória. Se você não conseguiu, se você acha que você precisa desistir, tá tudo bem. Você tentou. Então, você tentar está predisposto a desistir. E tá tudo bem. 3. E aí agora eu vou começar a perder a conta dos números. Mas 3. Desistir não te torna mais fraco. E eu vou falar uma coisa aqui que eu quero que, se for pra ficar uma mensagem, além do que o Guto me passou, que seja essa aqui, tá? Desistir, ela te exige muita coragem. É um ato de coragem. Porém, mais do que isso, é um ato de coragem você entender, processar de que você desistir de algo não condiz ou não tem nada a ver com o valor de que você é. Eu vou repetir. Você desistir é um ato de coragem, mas mais do que isso, é um ato de coragem você entender e compreender que você desistir não dita o seu valor. Você não conseguir fazer algo não dita o teu valor. O teu valor é quem você é. É o teu bom dia pro zelador de manhã, é o seu bondade, o seu carinho, sua gentileza, você fazer bem para você e para as pessoas ao seu redor, você ser uma boa pessoa para você e para a sociedade. Esse é o seu valor. Mas você desistir não tira nada daquele valor. Você entende isso? Porque eu preciso que você entenda. Porque era o que eu precisava entender. Porque assim que eu desisti, eu pensei que isso refletia no meu valor. Até eu entender que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E desistir é humano. Não conseguir é humano. A gente ter tentado já é merecedor de uma medalha. Porque você sair de casa e botar sua cara a tapa para tentar algo e talvez saber do risco de não dar certo, dá medo. E não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. E se um dia você se encarar e você estar de frente com uma situação que você não está mais feliz e a decisão que você precisa tomar é desistir ou não, desista. Porque se não está linkado com a sua felicidade, não te conforma. Não fica num lugar ou numa situação que te faz mal fisicamente ou mentalmente, porque você acha que você vai ser menos humano, menos forte, menos qualquer coisa por causa dessa decisão. Eu acho que nós, como uma sociedade, a gente precisa reforçar a ideia de que desistir não é fraqueza, que desistir não é preguiçoso, ou como meu pai, né, não falava, mas dava a entender de que, sei lá, desistir te torna menos, ou perdedor, nunca falou isso, tá? Mas a gente reforçar isso mesmo inconscientemente para nossos filhos, nossas famílias, as pessoas ao nosso redor, a gente zoar alguém que tá desistindo, ou julgar alguém que está desistindo, a gente só tá reforçando de que a gente precisa continuar em lugares que fazem mal fisicamente e mentalmente. E aí, a gente tem uma sociedade inteira de pessoas doentes. Uma sociedade inteira de pessoas que precisam de uma terapia, de uma psicologia, de uma psiquiatria, de remédio ou de outras coisas para sanar crenças geracionais. Crenças que foram repassadas da sua avó para o seu pai, do seu pai para você. E se você não tiver o autoconhecimento, de você para seus filhos e assim por diante. Você pode ser a pessoa que pode parar e pensar, cara, isso aqui faz sentido pra mim? Fraqueza, o que é fraqueza? O que é fortaleza? O que é desistir? O que é vulnerabilidade? O que faz sentido pra mim e como que eu posso escrever essa história daqui pra frente? Eu acredito que temos muitos problemas hoje em dia em relação à sociedade porque a gente não parou pra fazer essa análise. A gente foi levando essas crenças geracionais por geração em geração e não pensando duas vezes se faz sentido ou não hoje para a nossa realidade e para a nossa vida. Então, assim,
Eu quero ser essa pessoa pra você. Se você sair desse vídeo ou desse podcast pensando, só criando a pulga atrás da sua orelha de pensar, putz, cara, o que eu tô fazendo, como que eu estou refletindo essa questão para as pessoas ao meu redor e para mim, sabe? Isso aí já é um ganho muito grande pra mim. Tá? A gente poder mudar um pouquinho da sociedade de pouquinho em pouquinho. É o que eu sempre falo. Eu quero mudar o mundo. Não mudando o mundo, mas mudando o mundinho de ciclano, mudando o mundinho de fulano. Porque ele mudando o mundo dele, ele vai refletir isso para as outras pessoas ao redor dele, tá? E pra encerrar, tem uma das mensagens, recebi tantas mensagens de vocês. Gente, vocês são a melhor plataforma, a melhor comunidade que eu podia criar, tipo assim, disparadamente. Mas uma mensagem que me tocou muito foi agora, inclusive, à tarde que eu li, que foi o seguinte: a decisão que você tomou, que você achava que te tornava mais fraca, né? Que era de desistir, na verdade me inspirou a ser mais forte. Eu tinha medo de desistir, porque eu achava que isso me tornava também mais fraca. Porém, vendo você, que é uma pessoa que é uma inspiração para mim, desistindo e humanizando a desistência, me faz sentir mais forte para ir atrás dos meus objetivos, porque agora eu não tenho mais medo de desistir. Se eu tiver que desistir, tá tudo bem. Você tem noção disso? Que as escolhas que a gente faz, que às vezes a gente acha que nós torna mais fraco ou menos gente, na verdade pode inspirar pessoas a serem mais e correrem mais atrás, ou se sentirem mais fortes e mais inspirados. Fica com essa reflexão. Fica com a reflexão de por que é tão difícil para você como indivíduo desistir de algo, onde que isso gatilha, o que já aconteceu na sua vida. Esses autoconhecimentos são necessários para que possamos encontrar, né, nossa felicidade, nossa jornada e não só viver no modo automático. Eu acredito de verdade que esse espaço, nosso espaço de podcast, de aqui no YouTube, onde você está escutando ou vendo isso, é o espaço que eu gostaria que a gente pudesse ter essa vulnerabilidade, tá? Que a gente possa sorrir, chorar, se emocionar, tentar decifrar tantas coisas e questionamentos e lições e histórias minhas e de vocês, de uma forma que isso possa ajudar na nossa caminhada de viver felizes nesse mundo. Que querendo ou não é a meta, né? A meta é passar por essa vida fazendo bem e se sentindo bem e sendo feliz. E sendo amado e amando. Acredito, né? Pode ser bem brega e clichê, mas eu acredito muito nisso, né? Que o fim dessa vida é isso. Fica essas reflexões. Quero agradecer todo mundo que me mandou mensagem. Foram tantas mensagens emocionantes. Eu parava de chorar, eu lia a mensagem de vocês, eu chorava de novo, basicamente. Eu tenho uma plataforma incrível, eu tenho uma rede de apoio incrível. Eu sei também que não é tão sério assim, né? Claro que pra mim, meu mundo foi importante e foi sério, mas eu sei que olhando de fora, tipo, Jasmine, not that serious. De qualquer forma, eu quero agradecer. Também quero agradecer todo mundo que está escutando até agora, ou que está assistindo. Vou pedir com muita gentileza novamente, se você puder curtir, comentar, se inscrever, fazer todas aquelas coisas que ajudam a gente a continuar querendo criar conteúdo, porque esses números, infelizmente, importam para nós. Eu agradeço. É isso. Mais um episódio 2 da temporada 1 do podcast Café com a Jazz. Eu espero te encontrar no próximo episódio, junto com o nosso café. Espero que você sempre saia daqui com o coração quente. Um beijo e até o próximo episódio.